Pai do Senhor para os irmãos, amém? Para os irmãos que estão aí em casa também, né? E através da live, nós estamos aí com esse formato da live, um formato mais curto, né? Então nós vamos tentar aqui seguir aqui as ordenanças aí do diretor, né? Josué capítulo 1, verso de 6 a 9, irmãos. Hoje é uma noite de festa, né? 40 anos aí de Igreja Cristã Evangélica de Novo Horizonte, desde 1981, né? Então, para 2021, nós temos aí 40 anos. Aí os irmãos que participaram lá não sei se chama de live lá, diretor, o que aconteceu ontem, né? Mas os irmãos participaram e comentaram e falaram, né, de boa parte da história da estrada. E de verdade, se você for parar para contar a história dos 40 anos, vai mais 40, né? Então não dá para fazer isso tudo. Mas que bênção, nós somos muito gratos a Deus, a partir do irmão Salviano, né? Existem algumas histórias lá nas entrelinhas que eu acho bem engraçado, porque às vezes as pessoas conhecem uma parte da história e não conhecem a outra parte. Outros conhecem uma parte e não conhecem outra, né? Mas tem uma parte da história muito engraçada, que a nossa igreja ela começa com o pastor Salviano, junto com a irmã Maurília, lá na casa da Maurília, né? Mas antes disso, antes de começar lá, quem prega o evangelho para o seu Geraldo, da dona Maurília, é um homem chamado Lauro, lá da Cebil Bombas Injetoras, né? E eu descobri isso trabalhando na aviação Paraúna. O seu Lauro, crente na época e tal, e pregou o evangelho para o seu Geraldo, da dona Maurília, que se converteu. E o seu Lauro desviou, né? E não lembro, né? Eu acredito que talvez aí nos últimos dias da sua vida ele tenha renovado seus votos com o Senhor Jesus Cristo. O fato é que o seu Geraldo e dona Maurília pegaram, né? E aí quando o irmão Marculino, o Salviano, né, o pastor Salviano vem, engata junto com os irmãos e depois vão lá para o colégio, né, onde que a pedra fundamental teve hoje, né, falando aqui, começou lá, né, pedra fundamental, e de lá seguiu. Então foi uma bênção, né? Então tem várias histórias assim que muitas pessoas, essa mesmo eu nem tinha noção, né? Aí outro dia conversando com o seu Lauro, e depois confirmando com o seu Geraldo, era isso, né? Eu conheci bastante o seu Geraldo porque eu tinha uma Brasília zerada. Ela não tinha assoalho, né? E ela era tão zero que ela tinha um teto solar. E Brasília não tem teto solar, e o cara rasgou aquele negócio para colocar teto solar. Então os irmãos imaginam que latada que era aquela, né? Quando chovia, era certo, né, que quem estava dentro ia molhar com aquele teto solar todo. E aí eu lembro do seu Geraldo, eu buscava ele para vir para o culto, aí ele passou a não dar conta mais de andar para vir no culto, então eu passava na casa dele, pegava o seu Geraldo, trazia. E em época de chuva, eu falava para ele, seu Geraldo, agora o senhor poderia falar com outro irmão da igreja, né, para vir buscar o senhor, porque na Brasília não vai dar certo, sempre a gente vai molhar muito. E ele ria e dizia assim para mim, não, esquenta não, porque normalmente chove quando nós estamos voltando, mas a gente está indo para casa mesmo, não tem nada não, você vem para Brasília. Eles... Era dito e certo, era só molhado, não dava outro. É bom demais, graças a Deus. Então, 40 anos, né? 40 anos de muitas histórias aí que os irmãos forem contar aí, bênção demais na conta, né? Eu quero ler com os irmãos o Josué capítulo 1, 6 a 9. E um pouco diferente do que a Flaviana disse, né? Mas não é diferente tanto assim, porque tudo é graça, e a maravilhosa graça é o tríplice, né? O tríplice é ser forte e corajoso, e diz assim, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo
para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que ande, ou que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Interessante, porque aqui é uma palavra direta para Josué, não é? E os irmãos lembram bem que o Josué é aquele jovem que sai daquela jornada lá do Egito com Moisés, e ele provavelmente, ali ele tem uns 40 anos de idade, e ele entra para dentro do deserto com Moisés. Era para ser uma viagem curta, mas a viagem não foi curta. Os irmãos lembram quantos anos durou a viagem? 40 anos, você viu? 40 anos foi que durou a viagem. Meu irmão, imagina uma viagem com um povo complicado como foi aquele. Não era só hebreus, os irmãos têm que lembrar disso. Então tinha gente de tudo quanto é, né, etnia ali com eles, e vai se definhando esse povo durante toda aquela jornada, e eles têm uma viagem de 40 anos. Os irmãos imaginam um camarada que sai com 40 anos, e agora, exatamente agora, o Moisés está morto, não é? E a palavra de Deus vem para Josué dizendo: Josué, não é? Moisés está morto, mas agora eu tenho uma exortação tríplice sobre você, de ser forte e corajoso. E o camarada, quantos anos que ele tem agora? Aproximadamente 80 anos. Ele e o seu Caleb são os únicos agora no meio do povo que tem agora 80 anos de idade, e o camarada está ali na porta da entrada da terra prometida, uma promessa, né, que estava sobre Abraão, que tem simplesmente coisa de 430 anos, irmãos, né? Os irmãos que estão esperando no Senhor, esperando nas promessas do Senhor, lembre-se que você precisa confiar, né? E confiar não demanda tempo, Existe uma promessa de 430 anos que vai ser concluída exatamente agora sobre a vida de um camarada que há 40 anos está peregrinando sobre o deserto. Meu irmão, não é mole não. Uma promessa de 430, uma viagem de 40, uma luta com um povo muitas vezes endurecido e emburrecido, e agora ele está na porta da terra prometida para tomar posse. A última vez que Josué esteve na porta da terra para tomar posse, os irmãos lembram o que aconteceu? Lembra, né? Dos espias? Só Josué e Caleb voltam da fiscalização da terra, dizendo: vamos entrar, o pessoal lá é grande, eles são fortes, e as cidades são fortificadas, mas com Deus tudo vai dar certo. Só os dois. E agora, 40 anos depois desses que foram fiscalizar a terra, só Josué e Caleb estão de novo na porta da terra para entrar. E o camarada tem 80 anos. Com 80 anos você acha que está tudo beleza, agora é hora de descansar, agora é hora de parar, porque depois de 40 anos, meus irmãos, que nós estamos aí, né, com a igreja, ontem, né, hoje de manhã, né, falamos aqui de um trio de dinossauros aí, de pedra fundamental,
né? E de tantos outros, né? Depois também lá ontem, quando o pessoal foi falando, né? Aí você tinha o Willis, que era um dinossauro, mas aí a Sônia veio e falou que não, que dinossauro era ela, que ela era mais dinossauro do que o Willis, né? Porque era mais antigão, né? Era uma patente maior, né? E depois de 40 anos ficamos pensando que está agora nesse momento é hora de descansar, de gente já desanimado, gente já abatido. E Deus entra nesse negócio e fala para aquele guerreiro que não, que a coisa não acabou, que agora que a luta vai de verdade começar. Irmãos, 40 anos de existência da Igreja Cristã Evangélica no Novo Horizonte, e agora que a luta vai começar. Agora é que nós estamos diante de um desafio muito grande, que é essa pandemia, que precisamos mostrar para a nossa sociedade o porquê que nós viemos, porquê que nós existimos, porquê que nós fomos alcançados por Jesus. Existe aí então um porquê, né? E eu quero pensar rapidamente aqui nesses versos com os irmãos, sobre essa exortação tríplice de Deus sobre a vida de Josué. No verso 6, ele disse: seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. O forte, né, tem a ver com essa determinação de não se abalar. Os irmãos já tiveram diante de uma situação em que os homens desmaiam? Eu estou dizendo os homens, né? Porque aqui eu estou querendo levar em conta que as mulheres são mais sensíveis do que os homens, e que as mulheres nem queriam estar numa situação daquela. Situações em que os homens desmaiam, em situações que são que atingem bem o emocional, que desafiam o coração do homem de acelerar, da sua pressão subir e arrebentar. A coisa é de dar medo, a coisa é de apavorar, é de assustar. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? É literalmente agora que o Josué vai começar a entrar nesse negócio, entrar na frente da batalha, né? Falar isso para uma população às vezes que não passou por guerras, que não passou por combates, que não passou por momentos de um tiroteio, né? de um pavor. Às vezes é difícil, as pessoas não conseguem ter uma noção. Eu tenho um pouquinho dessa noção, porque eu já vivi em algumas situações do tinir da bala no pé do ouvido, literalmente, né? Algumas vezes não compensa citar, por causa de ser bandido demais, mas uma outra vez eu lembro de nós termos que lidar com a greve dos algodoeiros lá em Santa Helena de Goiás, e quando nós chegamos 2 horas da manhã com a escolta militar, e nós fomos recebidos a bala, logo na entrada da cidade. Então você vem, o seu coração já começa a pipocar no meio do caminho, porque nós tínhamos que viajar de Rio Verde para Santa Helena de Goiás, e você começa a pensar, porque já tacaram um pavor no seu coração, na saída do quartel, dizendo: gente, prepara porque a coisa lá vai ser feia, fecharam a cidade, não sei quantas pessoas, o pessoal está armado, já deram um tiro, cercaram a delegacia, prenderam os polícias da cidade. Então nós já fomos assim, já meio temerosos, mas quando nós chegamos na cara da cidade, aí que a coisa, como diz o pessoal da estrada, aí que fedeu o carbureto, né? Você vem com a viatura, sinalizando que a viatura para passar na estrada, e de repente começa pá, 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 e o cara tem que parar a viatura, você tem que pular da viatura, cair para o mato, correr, e não correr para fugir, você tem que correr para cima da situação, para dominar uma situação. Meus irmãos, o coração vai a mil. E aqui nós temos Josué sendo desafiado por Deus, porque eles vão entrar para a cidade, agora vai começar todas as batalhas.
Para poder colocar a mão na herança, nas bênçãos que Deus prometeu, às vezes nós temos que nos esforçar. Ser corajoso, você sabe o que é ser corajoso? Ser corajoso é, nessas horas, as suas pernas não bater uma na outra. Não, pastor, não acontece essa coisa não, de uma perna bater na outra. Então vou te ajudar. Quando nós víamos lá de Nova Chavantina, às 2 horas da manhã, aconteceu um acidente comigo, né? As pedras saíram, me fez sair da pista, porque as pedras estavam soltas, e literalmente eu tive que ficar atravessado numa pinguela. E se ficasse só atravessado na pinguela, ficava legal. O problema é que quando o carro atravessou na pinguela, mais da metade do carro estava para cair do que para ficar em cima da pinguela. E eu que sempre nas viagens fui um contraventor, né, da justiça de não usar cinto de segurança, glorifiquei o meu Deus, e muito de estar sem cinto de segurança naquela noite, porque senão eu tinha morrido, porque só deu tempo de eu abrir a porta e ficar pendurado na porta para que os outros 3 que estavam dentro não caíssem. Não deu mais tempo de nada. E aí uns colegas que vinham atrás correram para segurar, e eu gritando com o pessoal que estava lá dentro, não vou citar o nome do pessoal que estava lá dentro, para não expor quem bateu as pernas, né? Gritando para ele, dizendo, não mexa não, porque nós vamos morrer. Mas o engraçado disso tudo, irmãos, que quando esses 3 outros irmãos desceram do carro, 2 deles mal conseguiam ficar de pé, as pernas tremiam, que batiam uma na outra. O pavor. E Deus vem para poder dizer para Josué, ser forte e corajoso, porque agora que a coisa vai pegar. E é interessante isso no nosso Brasil, porque é literalmente que agora a coisa está pegando, irmãos. Covid, cepa número 1, número 2, número 3, número 4, até 15. E quando eu ando por aí, no meio dessa cepaiada aí, eu fico perguntando aonde que está a igreja. Aonde está a igreja? Por que, irmãos, que Deus está dizendo para Josué ser forte e corajoso? Os irmãos estão vendo aí o porquê? Porque existe o quê? Uma missão. E ele diz assim, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que eu prometi sob juramento aos seus antepassados. Ser forte e corajoso, meus irmãos, porque existe uma missão. Existe uma missão. Tem uma coisa, irmãos, que está muito clara e muito certa no meu coração. A Sara sabe disso, e não só ela, muitos outros. Nós não estamos vivendo um momento fácil, não vivemos um momento fácil esse ano, não só de todo mundo lá em casa pegar a Covid, mas o irmão dela, mas o meu irmão estão passando um momento muito crítico, né? O meu irmão na UTI, o irmão dela no hospital, mas muito crítico, né? E eu disse para ela, e disse para a minha sogra hoje de manhã e para outros, que nós todos vamos morrer. Você sabia que você vai morrer? Você é da live, você sabe que vai morrer? A coisa certa, irmãos, todos nós vamos morrer. O negócio é só quando. Quando? Quando você vai? Quando eu vou? Quando que nós vamos? É só isso. Então, esse temor, ele tem que largar de existir dentro dos nossos corações, principalmente nós que temos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Que nós vamos. O negócio é só quando. Quando é que nós vamos? Agora, outra coisa que está muito certo no meu coração é por que nós estamos aqui, principalmente nós como igreja em Jesus Cristo, por que nós fomos alcançados, por que nós fomos salvos em Cristo Jesus, porque o Senhor permitiu essa igreja aqui há 40 anos para nos alcançar, e Ele nos alcançou, através do trabalho de pioneiros, né, que foram citados. É porque existe uma missão.
E para essa missão, e essa missão é sua e minha, nesses 40 anos, nós precisamos de continuar essa missão. Por isso que nós precisamos ser fortalecidos, por isso que nós precisamos ser fortes e corajosos, porque Deus vai nos colocar ainda na frente de muitas outras missões difíceis, não só nós que já somos aí, né, pedras fundamentais, os dinossauros ainda que continuam lutando, depois dos 40 anos de existência de uma viagem, ou de 80 anos de uma existência, o Senhor está dizendo, ainda vou te usar. Existe uma missão sobre você, essa igreja ainda existe, porque existe uma missão, para que essa igreja continue cumprindo. Essa igreja, ela ainda existe, porque Deus está nesse negócio, ainda há muito para fazer, há muitas vidas para serem alcançadas, há muitas pessoas que precisam ser alimentadas, há muitas pessoas que precisam ser consoladas, há muitos inimigos para serem abatidos. Por isso Deus está dizendo, Josué, ser forte e corajoso, porque existe uma missão. Josué, ser forte e corajoso, porque tem uma promessa, e eu dei essa promessa para Moisés, para os seus antepassados, aí é negócio de 430 anos, e eu quero contar com você, para que eles possam alcançar a promessa. Eu preciso dizer para os irmãos que Deus também prometeu salvar muitas pessoas ainda em Goiânia e fora de Goiânia. Deus prometeu levar aqueles que creem a lugares longínquos e alcançar pessoas, e que Deus quer contar com você, quer contar com essa igreja que completa 40 anos, né? Igreja, somos nós que somos igreja, não é esse prédio, nós que somos essa igreja. Então, ser forte e corajoso, porque existe uma missão, porque existe uma herança, e Deus quer usar quem? Josué. Usar o camarada que tem 80 anos, o camarada que tem 40 anos de viagem aí, esse camarada já deve estar cansado. Pasmem os irmãos, a palavra de Deus diz que Josué e Calebe, nesse momento da entrada, de tomar posse das bênçãos, estavam tão fortes quanto no dia que eles receberam a promessa de Deus, de que não morreriam durante os 40 anos de viagem, e ainda entrariam na terra prometida, e Deus tinha partes para eles. O nosso Deus é um Deus que promete, é um Deus que cumpre a sua palavra, não é? E Ele vai cumprir com certeza tudo aquilo que Ele tem sobre as nossas vidas. Verso 7, irmãos, né? A segunda coisa que eu quero pensar com os irmãos, porque ele também fala aí, a segunda parte, né, desse ser forte e corajoso, ele diz, somente, o quê? Somente, o quê? Vou fazer um curso? Vou me preparar? Ou vou? Moço, somente seja forte e corajoso. De novo, Senhor, está parecendo aquele negócio do Pedro, né? 3 vezes. Somente, meu querido, seja forte e corajoso. Meus irmãos, o que Deus precisa nesses dias, não são homens tão estudados assim. O que nesses dias Deus precisa, são homens servos do Deus Altíssimo. São homens que conseguem ouvir Deus. São homens que se aquietam diante de Deus. São homens que obedecem a Deus, seja em toda e qualquer situação. Homens que se submetem à vontade de Deus. O Pedro é formado no quê, irmãos? Aqueles discípulos que são chamados, são formados no quê, irmãos? Mas o que está sobre eles sejam fortes e corajosos, tende bom ânimo, por quê? Porque vocês vão para uma luta e vocês vão vencer, e vocês precisam ser fortes e corajosos, somente ser fortes e corajosos, para poder se aquietar, porque Deus vai fazer. Os irmãos acham que é os irmãos que fazem alguma coisa? Os irmãos que são líderes de igreja que fazem alguma coisa? Os irmãos acham que são apóstolos que fazem alguma coisa? Os irmãos acham que são pastores que fazem alguma coisa? Os irmãos acham que são títulos de cargos que fazem alguma coisa? Quem faz todas as coisas, tanto querer quanto realizar, é Deus.
Se ele não fizer, meus irmãos, não tem nada feito. Não é pela força do homem, é pela vontade de Deus. É só por isso, né? Então verso 7 diz: tão somente ser forte e corajoso, tem de bom ânimo, a fim de quê? Para quê? E aí o 7 diz para quê? E o texto diz assim: para que tenha o cuidado de quê? De obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie nem, né, para a direita, nem para a esquerda, para que você seja o quê? Bem sucedido por onde quer que você vá. Eu gosto desse versículo aqui porque ele ajuda a gente nesses dias até politicamente, né? Politicamente tem tanta gente aí sofrendo, batendo a cabeça porque é direita, outros batendo que é esquerda, né? Não precisa nem para a direita nem para a esquerda, viu? Você só precisa ficar quieto em Jesus Cristo, só quieto em Jesus, e no final tudo vai dar certo, né? A fim de ser obediente, a fim de que a vontade de Deus se cumpra em nós. Só assim tudo, né, pode se tornar realmente perfeito, irmãos. Só assim tudo pode se tornar perfeito. Só assim nós podemos ter êxito. O êxito depende de Deus fazer e de Deus usar uma ferramenta que sou eu e que é você, né, como aqueles que são obedientes. Os irmãos entendem a ideia de ser obediente? Quando o pessoal vai conversar com Jesus sobre o divórcio, e falar, o Moisés permitiu e tudo, e Jesus falou, olha, aquilo lá foi dado por causa do quê? Da dureza do coração de vocês. A palavra dureza do coração ali, a palavra dureza significa indisposição, né? Rebeldia, de não querer ouvir Deus, de Deus estar falando o que você tem que fazer, e você começa, não, né? Meu irmão, mas se nós lemos a Bíblia, que é a palavra de Deus, e Deus fala para nós como que nós devemos nos comportar como cristãos, por que que eu não me aquebrando diante da vontade de Deus? Os irmãos acham fácil viajar 40 anos com um povo daquele em meio ao deserto, e agora entrar naquela terra, e enfrentar cidade por cidade, exército por exército, e o que que eles têm que ser? Eles têm que ser o quê? Bem treinados e tudo mais, é isso que falou? Ser forte e corajoso, ser obediente a tudo que foi dado. A obediência, meu irmão, ao Senhor Jesus é a nossa grande vantagem nessa luta contra todo o mal. O mundo precisa olhar para nós e nos ver como pessoas obedientes ao Senhor Jesus Cristo. E é obediente a Ele que todas as coisas vão dar certo. Quando Israel não foi obediente naquela cidade de Ai, o que aconteceu? Ai perdeu a batalha para uma cidade bem pequenininha. E o pessoal diz, mas como que nós, desse tamanho, forte, Deus está com a gente vem cá perder? Que negócio que é esse? O pessoal deve ter coçado a cabeça. O Josué chamou todo mundo e falou, gente, tem uma coisa errada aqui. Não pode ser. O que está errado? Pecado. Desobediência. Precisa acertar, para depois voltar para as conquistas, não é? Deus quer contar conosco na obra que Ele está fazendo. Então, Ele está dizendo, eu quero usar você, Josué. É você, Josué, né? É você, Rafael, é você, Flaviane, é você, Sara, é você, Pedra Fundamental, é você, seu Nailor, né? Dona Isabel, Machi, é você, né? Raeli, Keile, é você, Cedil, é você, Sônia, é você, Valma, é você, Iris, é você, Maurício, é você, Mateus, é você, né? Antoniel, é você que eu quero usar. E Deus te levanta e te coloca na prova de fogo. E Deus continua dizendo para você, moço, olha para mim, ser forte e corajoso. Para que as pessoas, quando a fumaça baixar,
quando a poeira baixar, as pessoas vão chegar e vão dizer: Jesus está com você, Deus está com você. Eu pude ver agora, nessa batalha que você travou, você está com Deus. Naquele dia que o carro quase, Jesus não deixou quase, um dos camaradas que vinha atrás, ele ficou de longe, batendo perna, sem estar junto comigo. Depois que nós conseguimos dominar tudo, esse camarada que inclusive faleceu esse ano, um pastor, ele disse, quando terminou tudo aquilo, conseguimos arrancar o carro sem cair, ele chegou e disse assim: Maurício, eu já tinha ouvido falar que Jesus gostava de você, mas você sabe que depois dessa noite eu descobri que Ele te ama. Eu olhei no meio de uma noite, você ali naquele sufoco todo, eu dei uma olhada na cara dele, eu estava a 400 quilômetros de casa, peguei o carro, vim, pensando nisso, falei, é só isso que a gente precisa, não é? Ser forte e corajoso, porque todas as outras coisas quem vai fazer é Jesus Cristo. Foi Ele que fez tudo. É Ele que faz todas as coisas. Verso 8, irmãos, ele diz assim, olha, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas. Quando? De dia e de noite. Chama-se disciplina. O Senhor nos chama para uma disciplina, chama a sua igreja para uma disciplina. O Senhor está atraindo a sua igreja para Ele, dizendo, venha para mim, eu tenho palavras para vocês, venham para mim, eu quero falar com vocês, né? Os irmãos sabem, eu acho que é legal ler livros, né? Inclusive eu tenho um monte de livros lá em casa, que gosto de lê-los também, mas eu quero dizer para os irmãos, que antes de ler qualquer livro, meus irmãos, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, porque Deus tem a palavra certa para os nossos corações em cada momento, e é nessa palavra que nós precisamos meditar dia e noite. Você sabe por que nós precisamos entrar nessa disciplina, segundo ele? Para que tudo e em todo o tempo vá bem, para que todas as coisas possam acontecer certo, com a vontade de Deus, não com a nossa vontade, sempre com a vontade dele. O prosperar aqui não significa que as coisas vão acontecer da forma que eu quero, as coisas vão acontecer exatamente da forma que Deus quer. Na oração, Jesus está dizendo assim: Pai, afasta de mim esse cálice, contudo não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade. É a vontade dele que é perfeita. Se nós vivemos em obediência na palavra dele, então vamos viver realmente com sucesso. Com sucesso. Os irmãos acham que apanhar é bom? Os irmãos acham que ficar preso é bom? Os irmãos acham que ficar algemado é bom? Que ser açoitado e ter seu couro das costas arrancado é bom? Não. Paulo e Silas estão lá naquela cadeia escura, com aquele negócio todo, e aí, muitos de nós ali começaríamos a orar, a fim de que Deus nos arrancasse daquela cadeia. Contudo, Deus faz um milagre, existe um mistério lá, mas não é para a fuga, é para que a vontade de Deus se cumpra. Não é porque o Paulo e o Silas fujam, é para que o carcereiro e a família dele ouçam o evangelho e seja salvo. Olha que coisa mais maravilhosa, é a vontade de Deus, é aí que está o sucesso, é aí que está a prosperidade está em fazer a vontade de Deus, né? Verso 9, último, e a gente para por aqui, ó, Flaviane. A gente não vai, hoje é festa, a gente podia cantar mais uma música para ir embora, né? Então, verso 9, olha, não fui eu que lhe ordenei,
Não foi eu que lhe ordenei? Seja o quê? Forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar, né? E aqui ele acrescenta, porque quando ele diz assim, ser forte e corajoso, e ele depois vai dizer o quê? Não te atemorize, não te apavore, se aquete. Irmãos, bem sentadinhos assim, mascarinha, depois de um lanchinho que já tomamos, um chazinho quentinho, um negócio, tranquilo, né? Mas não quando você começa a tossir, e o ar falta no seu pulmão, e a sua saturação, que tem que dar 95, começa a dar 70, e você começa a puxar o ar, e você não acha, e você começa lá na fila, né? Como que é o nome lá do hospital, lá perto do Vaca Brava? Do Amparo. A pessoa começa... Eu entrei para tirar um TC do tórax, e a colega que vinha, bem junto comigo, vinha assim. E ela sentou bem do meu lado. Normalmente você corre, né, para outro banco. Eu olhei para ela. Qual que é o nome da senhora, dona? E ela disse, Adriana. Eu falei, tá ruim, hein? Ela falou, meu marido já está apavorado, e já é a terceira vez que eu venho aqui, e eu comecei a apavorar também, porque lá na igreja já morreu não sei quem, não sei quantos que foi, e eu falei para ela, dona, a senhora sabia que a senhora não vai, se Jesus não falar, que a senhora vai? Mas a senhora sabia, se Jesus falar que a senhora vai também, não adianta ninguém fazer nada? Ela parou, falou, você tem razão, você é crente? Eu falei, dona, e estou com Covid. E sou diabético. Mas uma coisa eu sei, dona, o meu Jesus pode todas as coisas, inclusive me levar daqui. Mas se Ele levar, está tudo certo, dona. Está tudo certo. Eu também sou crente. Então, dona, vamos orar pela senhora. Vamos orar. Você sabe o que é que Deus está falando para o Josué? Moço, não se apavore. Está caindo, não se apavore. Está indo da máscara para o helm do capacete, não apavore. Moço, está indo para a intubação, não apavore, moço. Já está tendo convicção que não vai ficar desse lado? Moço, não se apavore, nem se atemorize. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e confia nele. Mesmo que você atravessar, você estará nos braços eternos de Deus. Você vai entrar pela guerra, Josué? Ser forte e corajoso, amigo. Não se apavore. Confie. E aí eu pergunto, já teve lá numa guerra que bala cruza na sua cabeça, que você olha do lado, seu amigo cai, você não sabe para onde que vai passar a próxima bala, você corre para frente ou corre para trás? O texto disse, ser forte e corajoso, vai para frente, não te atemorize. Por que eu não tenho que me atemorizar, irmãos? 40 anos, muitas lutas, vi muitos irmãos descerem a sepultura, e agora vivemos nessa luta toda, igrejas fechadas, esse negócio tudo, e você diz, não se apavore, ser forte e corajoso. A pergunta é, por quê? Por quê? E eu respondo para você por quê. O verso 9 está dizendo, sabe por quê?
porque o Senhor, ele disse, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde? Por onde você andar. Você vai para o Peru, o Senhor vai estar com você. Você vai para Goiânia, o Senhor vai estar com você. Você vai para o hospital, o Senhor vai estar com você. Você vai para a UTI, o Senhor vai estar com você. Se o seu corpo descer à sepultura, você está com o Senhor. O Senhor prometeu e Ele jamais nos abandonará. Por isso Ele está dizendo, ser forte e corajoso. Paulo, ele ora 3 vezes e ele disse, tira de mim esse espinho, Senhor. E o Senhor responde para Paulo, o quê? Paulo, a minha graça te basta. Paulo, eu vou estar com você. Não importa o tamanho da luta, não importa o tamanho da provação, eu estarei com você. Não importa se é cepa, se não é cepa, se é a primeira, se é a quinta, se é a 15, se é a 10ª, eu estarei com você. Você consegue entender isso? O Senhor está conosco. É Ele que faz tanto querer quanto realizar sobre as nossas vidas. Sucesso para nós, meus irmãos, não é viver por aqui e não ser atingido por nada. O nosso sucesso é em estar no Senhor e a vontade dele ser feita em nós. Isso é que é o sucesso. Eu quero deixar essa palavra para você, irmão, irmã. Nós caminhamos para mais um ano de existência dessa igreja. Mas nesse novo ano que nasce, sobre essa igreja, sobre você como igreja, eu queria desafiar você a isso que Deus desafiou Josué, a ser forte e corajoso, a não se render diante das tribulações, a ser forte e corajoso para poder viver a palavra de Deus na íntegra, custa o que custar, não negociar, não ser corrupto, não vacilar para os lados. A solução para as nossas vidas, meus irmãos, não está nos homens, não está na política desse mundo. A solução para as nossas vidas está em Jesus Cristo, nosso Senhor. É nele que está a nossa paz, é nele que está o nosso consolo, é nele que está a nossa tranquilidade. Por isso, disse Davi, no meio da guerra, deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar em segurança. Na guerra? Queria que você baixasse a sua cabeça onde você está, fechasse seus olhos, colocasse sua vida diante do Senhor. Eu não sei como está a sua vida hoje aí no seu lar, no seu trabalho, na rua. Não sei se de repente seu coração está atemorizado. Não sei se você está em meio a lutas, mas eu queria dizer para você, meu querido, não importa se a promessa tem 430 anos, não importa se a viagem já durou 40 anos, importa de ficar inabalável na presença do Senhor. E pela graça, pela sua maravilhosa graça, nós iremos chegar definitivamente no seu reino. Custa o que custar. Isto é bênção do Senhor. Então, ser forte e corajoso. Antes de cantarmos, eu queria que você pudesse falar com o Senhor onde que você está. Ajoelhe aí na sala da sua casa, no meio da rua, no seu trabalho, onde que você estiver. Coloque a sua vida, peça ao Senhor, Senhor, esquadrinhe meu coração. Se o Senhor encontrar algum temor, algum pavor no meu coração, tira. Se o Senhor encontrar qualquer medo no meu coração, tira. Porque o teu povo é povo corajoso e forte, não covarde e enfraquecido. Que nesse novo ano o Senhor te faça corajoso e forte, e que tira todo o medo, todo o pavor, toda a inquietação do seu coração,
e que você levante a cabeça como Josué, e entre para dentro das bênçãos de Deus, de cabeça erguida, lutando um bom combate, guardando a palavra de Deus no seu coração, e decididamente dizendo para todo mundo: eu não sei para quem que vocês vão decidir adorar e a servir, eu quero que vocês saibam que eu e a minha família serviremos ao Senhor, e o Senhor tem compromisso com esses homens assim, com essas mulheres assim, com essa igreja assim, corajosa e forte, tão somente corajosa e forte. Pai, eu quero louvar o Senhor, quero colocar minha vida, colocar a vida dos meus irmãos que estão aqui, os irmãos que estão nos seus lares. Quero pedir, meu Pai, que se porventura nessa noite o Senhor encontra algum pavor, algum temor, algum medo, alguma inquietação no coração dos meus irmãos, depressão, meu Deus, que o Senhor possa retirar tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo, e fortalecê-los, meu Pai, para a honra e glória do Teu nome. Meu Pai, se algum irmão está temeroso, porque se acha incapaz em alguma área, meu Deus, leve ele a entender que ele precisa tão somente se aquietar no Senhor, e ser forte e corajoso, porque quem projeta e quem faz é o Senhor, somos tão somente servos do Senhor. Meu Pai, eu quero colocar a Igreja Cristã Evangélica do Novo Horizonte diante do Senhor, os irmãos, meu Pai, que estão representando essa igreja em qualquer canto da nossa comunidade ou fora de Goiás, eu quero colocar cada um deles diante do Senhor, meu Pai, e quero que o Senhor possa desafiá-los a ser sal e a ser luz, a ser, meu Pai, corajoso e forte, a não ser covarde e a testemunhar a sua fé, meu Deus, como se fosse o último dia da sua vida, porque eu sei, meu Pai, que o Senhor tem compromisso com aqueles que se portam assim. Então, coloco eles diante do Senhor, coloco as nossas vidas diante do Senhor, os irmãos que estão em casa diante do Senhor, é o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém.